E nós vamos acolher da Arquidiocese de São Paulo. Veio nesta manhã trazer a palavra de Deus para nós. Ele que já esteve esse ano aqui. E através de suas palavras, Deus pôde tocar no coração de tantas pessoas. É o João Cláudio Rufino. Vamos acolhê-lo da Renovação Carismática Católica do Estado de São Paulo. Isso, obrigado, Senhor. Tão lindo, tão simples. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Espírito Santo. Pode aplaudir bem forte. Amém. Podemos nos sentar com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar. Para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é João Cláudio Rufino. Tenho a graça de ser casado com a mulher mais linda da face da terra. Amém? Eu costumo dizer por esse Brasil afora e fora do Brasil onde eu tenho ido pregar o seguinte: minha mulher só tem uma dificuldade, gente. Minha mulher não anda, ela desfila. Amém? Pode aplaudir aí, ó. Graças a Deus. Isso. Amém. Tenho a graça de participar de um grupo de oração, Grupo Caris, na Arquidiocese de São Paulo, dentro da Renovação Carismática Católica, e também dentro da equipe nacional do Ministério da Pregação, contribuir nas formações, na Comissão Nacional da RCC Brasil de Formação, e atualmente no Conselho Nacional, coordenar o Núcleo de Reflexão Teológica. Tenho pregado por esse Brasil e fora do país também a palavra de Deus. E eu tenho certeza plena e absoluta que hoje, você que está aqui, você que está em casa também, vai fazer uma experiência profunda com essa palavra. Depois de ouvirmos tão bem a Carla Alves pregando aqui na primeira parte da manhã, nós queremos aprofundar, nós queremos mergulhar mais nas Sagradas Escrituras, para compreender um tema que é necessário que a gente entenda nessa parte da manhã e sobretudo nesse tempo em que estamos, que é o Advento. Mas antes de eu falar qual é o tema, eu gostaria de fazer uma oração que eu sempre faço, e se eu não faço, o povo briga comigo. Amém? Coloca a mão esquerda no coração, levanta a direita. Isso. Repita comigo assim: hoje eu quero escutar a palavra. Por isso, eu autorizo ao pregador, se eu dormir, se eu cochilar, se eu conversar com meu vizinho, eu autorizo ao pregador mais bonito do Brasil. Teve gente que não falou aí. Quem aqui acredita na Bíblia como palavra de Deus, levanta a mão. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que fé é acreditar naquilo que não se vê, amém? Então repita comigo: eu autorizo ao Janequine Cover. Vamos, gente, na fé, vamos lá? Ao Janequine Cover jogar na minha cabeça esse microfone com toda a força, a fim de que eu esteja ainda hoje com o Senhor no paraíso. Amém? Amém. Olha para o seu irmão e diz assim: você falou, agora já era, irmão. Graças a Deus. Queridos e queridas, é nessa alegria que nós queremos partilhar sobre a aventura do Advento. Exatamente isso. E hoje nós vamos partir de um texto belíssimo das Escrituras, que está lá, pegue comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1.
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Assim diz o apóstolo àquela comunidade e a nós: no tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrever-vos, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão noturno. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Vós, porém, meus irmãos, não andais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão, pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vamos dar uma salva de palmas a essa palavra. Pode aplaudir. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro texto a ter sido escrito do Novo Testamento foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, em meados da década de 50 do primeiro século. E esse texto revela para nós um traço fundamental do cristianismo, que em toda a história da nossa fé, da nossa religião, nos acompanha. Traço este que nasce de onde? Nasce das palavras de Jesus aos seus discípulos, e portanto a nós, que ele voltaria em glória, e como nós rezamos no credo, para julgar vivos e mortos. A comunidade primitiva, e a igreja ao longo desses 2000 anos, vem nos relembrando isso. Jesus voltará, ele virá na sua glória, com seus anjos, os céus se abrirão, e julgará vivos e mortos. Queridos e queridas, isso para nós cristãos, não é algo para nos aterrorizar. Isso para aqueles e aquelas que seguem nosso Senhor Jesus Cristo, nada mais é do que uma esperança feliz e alegre. Aliás, nós rezamos em toda a Santa Missa exatamente isso: vinde, Senhor Jesus. Aliás, as últimas páginas da Escritura Sagrada, lá no livro do Apocalipse, terminam dizendo: o Espírito e a esposa, ou seja, a igreja, dizem: vem, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Nós queremos esse encontro, porque sabemos que selaremos com o Senhor aquela aliança plena e perfeita por toda a eternidade. Portanto, é motivo para nós de alegria. Aí eu preciso dizer algo fundamental. Ainda mais nos tempos em que vivemos, nos quais nós temos observado uma certa novelinha por aí, colocando certas minhocas na cabeça do povo cristão, católico e até dos não católicos, não cristãos, mostrando esse momento como um momento de terror. Aliás, eu preciso dizer isso, o Apocalipse, o livro, ele não é um livro de terror, não é um livro que fala de destruição, é um livro que nos remete à esperança de que o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele triunfa, porque ele é o Alfa e o Ômega, ele é o Senhor da história. E aí, queridos e queridas, é preciso então nós termos isso no nosso coração: esperar o Senhor
o dia do Senhor é para nós motivo de alegria e esperança. Agora, esse tempo litúrgico, ele é belíssimo para nós. Advento. Nós celebramos o fato salvífico do Verbo que se fez carne, assumiu a nossa condição, nasceu, é Natal, para nos salvar, para resgatar a natureza humana. Olha que coisa maravilhosa. Mas além disso, Advento também celebra, de modo especial, essa esperança da segunda vinda de Jesus. A palavra advento significa vinda. É uma palavra que vem do latim. E eu quero ressaltar um dado bonito agora. A palavra advento, ela é a raiz da palavra adventure, em inglês, aventura, em português. João Cláudio, o que isso significa? Que o tempo do advento é para nós um desafio de aventura. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ele, diga isso para ela aí. Diga assim, o advento é uma proposta de aventura. Você aceita, sim ou não? Sim ou não? A pergunta é, aventura do quê? Que tipo de aventura é que o advento nos propõe? Nos é proposta a aventura de, escute bem, isso é belíssimo, queridos e queridas, a aventura de viver na espera desta vinda do Senhor. É uma aventura. E como é que esta aventura se processa, acontece, se dá na nossa vida? Acontece da seguinte maneira. Primeiro, o Senhor está vindo na nossa direção. E tenhamos a certeza, Ele está mais perto hoje, no caso da sua vinda gloriosa, do que há 2000 anos atrás. Muitas pessoas dizem por aí assim, ué, Ele não veio, passaram 2000 anos de história e Ele não veio ainda. Esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto da aventura é saber que enquanto Ele vem, nós estamos indo na direção dEle. E por que cada um de nós está indo na direção do Senhor? Porque, queridos e queridas, nós somos mortais. Nós viemos do pó, como nos relembra as Escrituras, e para o pó voltaremos. O que significa que a vida, ela passa, ela esgota, ela termina. Enquanto o Senhor vem, nós estamos indo a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Nós estamos mais próximos de um encontro com o Senhor. Em outras palavras, o que eu quero dizer, talvez para alguns aqui seja algo de desespero, mas eu quero que você ressignifique e coloque esperança no que eu vou dizer. Na realidade, queridos e queridas, o que eu vou dizer é o seguinte, nós vamos morrer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você vai morrer. Fala. Eita, nós, hein? Aí... Você que está em casa, fale para a pessoa que está do seu lado assistindo, você vai morrer, diga para ele um dia, né? Gente, minha mãe mineira, dona Divina, ela dizia, é mineira também a senhora, que bom. Minha mãe dizia o seguinte, ninguém fica para semente. Todos estão caminhando dia após dia para a morte. Essa é uma realidade que precisamos ter como horizonte da nossa vida.
Existe um filósofo alemão que eu gosto muito, chamado Heidegger, e ele diz assim: nós nascemos morrendo, nós vivemos morrendo. A cada instante que você respira, você está morrendo. Eu também. Nós estamos morrendo. Isso precisa ser tão claro para nós cristãos, porque isso está no DNA do cristianismo. Ter no horizonte o ponto final da vida, desta vida terrena. Tanto era assim, queridos e queridas, que quando nós vamos às escavações feitas nos túmulos antigos do cristianismo primitivo, túmulos do 1º, 2º século, 3º século, como os que nós encontramos lá em Roma, é interessante. Você sabe qual que é a forma para a gente diferenciar um túmulo cristão de um túmulo pagão? O túmulo pagão tinha a data do nascimento da pessoa. Do nascimento. E o túmulo cristão, a data da morte da pessoa. Se marcava a morte. Tanto é que muitas vezes nós celebramos a vida dos santos, não pela data do nascimento, mas pela data da morte. Porque a morte para nós é o encontro com o Senhor. Isso está no DNA cristão. Nós precisamos ter isso dentro das nossas mentes. Tanto é assim que no cristianismo primitivo, monges de algumas congregações iniciais, ordens, eles se cumprimentavam, sabe como, gente? Eles se encontravam na rua e diziam uns para os outros: lembra-te de tua morte. Lembra-te de tua morte. Olha que coisa interessante. Ou seja, o encontro com o Senhor se dará na morte. Na morte. Agora, a grande questão que eu preciso colocar é exatamente a seguinte: a nossa sociedade atual, ela tem medo da morte. Ela expulsa a morte do seu cotidiano, de diversas maneiras. Primeiro, é banalizando a morte. E como é que se banaliza a morte? Coloca a morte todo dia na televisão para a gente, lá no programa da Antena, né? Conhece da Antena? Não, né? Pois é, não é assim que coloca? Mostra o Gotino, tem o tal do Gotino, não tem o Gotino? Né? Todo mundo assiste aqui, estou sabendo. Assiste lá, passa a morte todo dia, toda hora, todo instante, banalizou a morte. Segunda forma da sociedade atual, banalizar a morte, e isso é trabalhado por um historiador chamado Philippe Arrier, num livro fantástico chamado A História da Morte no Ocidente. Ele diz assim, que o tempo que vivemos é um tempo de medo e de pavor da morte. Por quê? Porque com o advento da tecnologia, no âmbito da medicina, nas ciências biológicas de um modo geral, a vida humana, ela se estendeu, e outrora se vivia em torno de 60 anos, hoje se vive até uns 90 e tantos. Então a sociedade hoje quer expulsar a morte do seu cotidiano, achando que vai encontrar o elixir, a tecnologia da vida eterna na terra. Outro dia eu estava assistindo, gente, uma reportagem sobre um russo bilionário. E esse russo bilionário está fazendo pesquisas para encontrar, olha que coisa interessante, ao mesmo tempo maluca, para encontrar a forma de se viver eternamente num robô que ele está criando, e ele está querendo colocar toda a mentalidade dele,
no robô, para o robô ser ele por toda a eternidade. A humanidade, nos tempos atuais, expulsa a morte, porque se acha autossuficiente, porque se esqueceu da finitude humana e se esqueceu de que o único que é eterno é o Senhor nosso Deus. A gente tem expulsado tanta morte, que os sinais da morte, quando eles aparecem, ouça, quando eles aparecem, a gente tenta esconder. Pode olhar. Quando o cabelo começa a ficar branco, o que o povo vai fazer? Vai pintar. Você acha que eu vou deixar branco? Vou nada. Eu vou pintar o cabelo. Não é assim que faz, não? É, gente. Quando Lázaro começa a morrer, vai para a cirurgia para ressuscitar, não é? Gente, nós estamos expulsando a morte como uma verdade da vida. João Cláudio, por que você está falando sobre isso? Tem alguns aqui que até tentaram achar uma madeira para bater aqui. Para de falar desse negócio e tal. Eu estou falando pelo seguinte, gente. Para nós, é encontro. Nós estamos indo na direção do Senhor. Qual é a grande importância para nós no advento? Fazermos uma reflexão sobre isso. Gente, no advento é o tempo propício para nós nos encontrarmos com esta verdade da nossa vida. Porque olhar para a morte é pensar na vida. Vamos repetir isso? Olhar para a morte é pensar na vida. Quer ver só como é que você muda a forma de você pensar a vida quando você pensa na morte? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que você tem só mais um dia de vida, como é que você viveria o dia de hoje? Hã? Sua vida seria diferente, não seria? Sim ou não? Você amaria as pessoas mais? Sim ou não? Você perdoaria as pessoas mais? Sim ou não? Você falaria mais bênção do que maldição para as pessoas? Sim ou não? Você ajudaria os pobres, sim ou não? Pois é, eu tenho uma notícia, você não sabe o dia que você vai morrer, e nem eu. E se a gente não sabe, seria bom que a gente todo dia se lembrasse. Pode ser hoje. Ai, Jesus, a irmã lá, oh, meu Deus. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Eu estava pregando num encontro para jovens. 300 jovens na minha frente. E aquela pregação, sabe, incendiada e tudo, aqueles jovens vivenciando uma experiência profunda com o Evangelho, com o Espírito Santo, com Deus. Terminou aquele momento de pregação, saí da pregação, uma semana depois, o pessoal do encontro me liga e diz assim: João Cláudio, você não sabe. Eu digo, não sei, você não me contou? Ele disse assim: semana passada, você veio aqui e pregou para os jovens. Eu queria que você soubesse que um desses jovens, teve um encontro tão profundo com o Senhor. E naquele encontro, ele largou as drogas, largou a vida de criminalidade. No entanto, ao sair do local do evento, no domingo, indo a pé para sua casa, os traficantes o alvejaram com diversos tiros, porque ele estava devendo, e ele morreu. Eu estou me referindo de um jovem de em torno de 20 anos. Você sabe o dia da sua morte?
então viva de modo diferente. Eu quero contar uma historinha para você. Uma historinha que eu conto há muito tempo nas minhas pregações por todos os estados desse Brasil. A historinha é de um homem chamado Seu Zé. Qual que é o nome dele? Seu Zé. E o Seu Zé, gente, ele era casado com a Dona Maria. Qual que era o nome da mulher? Maria. Mas não é José e Maria, né, de Jesus, não. É Seu Zé e Dona Maria. E eles tinham 2 filhos. E qual era a situação do Seu José? O Seu José, gente, era um homem muito ruim. Pensa numa pessoa ruim aí. Pensou numa pessoa ruim? Pensa numa pessoa que não presta. Pensou? Era ele. Era um pouquinho pior ainda do que você pensou. Seu José, gente, ele era uma pessoa tão ruim. Quando ele entrava nos lugares, todo mundo ia embora. Ele era ruim demais. Pensa uma pessoa ruim. No trabalho ele era ruim, para a família ele era ruim, para os amigos ele era ruim, para todo mundo ele era ruim. Seu José, ele estava dormindo. E durante o seu sono, Seu José teve a seguinte visão. Apareceu no seu sonho um homem alto, bonito, assim, bem bonito mesmo, forte, parecido comigo assim, mais ou menos. Era um anjo. Aquele anjo apareceu, começou a bater as asas para o Seu Zé. O Seu Zé olhando para o anjo batendo asa para ele. O anjo disse ao Seu Zé o seguinte, apareceu o anjo batendo a asa, aquele anjo forte, bonito, parecido assim, bateu a asa, olhou para o Seu Zé e disse assim, bateu a asa, olhou para o Seu Zé e falou, algo que eu nunca mais me esqueci, bateu a asa, olhou para o Seu Zé e falou assim, escuta! Olhou para o Seu Zé, bateu a asa, o anjo estava todo de branco, bonito, branco, aquela roupa branca, sandália branca, sabe, branco, asa branca, olhou para o Seu Zé, bateu a asa e disse assim, ele estava todo de branco, coisa branca, aquela, sabe, roupa branca, bonita, de anjo, olhou para o Seu Zé e falou, ele estava todo de branco, aquela branca, tudo branco, branca, toda a roupa branca, olhou para o Seu Zé e falou, esse final de semana é o seu último final de semana, porque segunda-feira você vai morrer. Gente, Seu José acordou, olhou para a esposa, deu uma cutucada nela e disse assim, mulher, me belisca para ver se eu estou vivo. A mulher beliscou ele e disse assim, você está vivo, homem? O cheiro é de morto, mas você está vivo. Ele acordou, era sábado, 9 da manhã, né? Dormiu um pouquinho mais tarde, foi no quarto dos filhos, abriu o quarto, pediu perdão para os filhos, abraçou os filhos, olhou nos olhos deles, fez um momento ali de reconciliação e carinho, saiu dali, ele preparou um café da manhã para a família, suco de laranja, tinha lá suco de laranja, tinha também suco de laranja, tinha tudo de laranja, suco de laranja, tudo. Ele preparou aquele café da manhã com suco de laranja, saiu dali, chamou a família, comeu com eles. Ele pensou, eu preciso devolver as coisas que eu peguei emprestado do vizinho e não devolvi para ele. Bateu na porta do vizinho, chegou lá e disse, ô, seu João, estou aqui para te devolver tudo que eu peguei emprestado. Está aqui os R$100 que eu pedi, não tinha te dado de volta. Está aqui o tênis que eu peguei emprestado para jogar futebol, não devolvi. Está aqui a sua mulher também, que eu não devolvi. Devolveu tudo. Se reconciliou. Mudou a vida. Aí arrumou a criançada, pôs no carro e foi passear.
passeou, viveu uma vida gostosa, uma vida boa, uma vida feliz. Ele pensou, é hora de eu perdoar aquela mais difícil da minha vida. Quem que era? A sogra. Aí lá foi ele, passou numa lojinha de chocolate, comprou uma caixa de bombom, chegou na porta da sogra, tocou a campainha, ela abriu, ela olhou para ele olhou para ela. Ele disse assim, estou aqui para pedir perdão. A velha falou, você está louco? Não, inclusive eu te trouxe aqui um chocolate. Ela olhou e falou, come você primeiro. Come. Se reconciliou com a mulher. Colocou ela no carro junto com os filhos, foi passear, foi no restaurante, voltou para casa. Terminou aquela noite rezando o terço com os filhos. Domingo. Deu 7 da manhã, ele levantou, arrumou as crianças, se arrumou, passou um desodorante no sovaco, coisa que ele não fazia há mais de uma década. Se o homem era ruim, tu falando que era ruim, você não acreditou. Ele era ruim, passou e tal. Vamos todo mundo para a missa. Pai, missa? O senhor nunca vai na igreja, padre. Pai, o senhor está... Não, missa, nós vamos para a missa. Chegou na missa, puxou o padre de lado e falou assim, padre, eu quero me confessar. Confessou com o padre, tudo certinho, viveu aquele domingo maravilhosamente, comeu na mesa com a família, aquela macarronada com frango assado. Daqui a pouco você já está pensando na comida que eu sei, frango assado, aquela coisa, comeu, foi passear, vivenciou aquele domingo com a família, de forma sadia, feliz. Foi dormir. Deu segunda-feira. Sabe o que aconteceu? Deu segunda-feira. Você sabe o que aconteceu? Deu segunda-feira. Você sabe o que aconteceu? Ele acordou, se arrumou, e estava no horário dele ir trabalhar. Olha que coisa. Ele olhou para a esposa, deu um beijo nela, disse, mulher, estou indo trabalhar feliz, tranquilo. Acordou louvando e agradecendo a Deus, sem reclamar da vida. Entrou no carro e foi trabalhar. Seu José trabalhava como mineiro, debaixo daquelas, você já entendeu o buraco lá? Caverna, das minas, galeria, sei lá qual que é o nome que se dá. Era mina, trabalhava na mina. E foi trabalhar tranquilo, chegou antes, cumprimentou os colegas, abençoou o dia de trabalho de cada um. Todo mundo achando que ele estava meio louco, falou que ele fumou. Esse homem chega aqui reclamando, falando mal de todo mundo, fofocando da vida alheia. Sabe o que aconteceu? Foi trabalhar e ficou tranquilo. Algumas horas depois, o telefone toca na casa dele. A esposa atendeu e ela disse assim, sim, sou eu. Aham. Tá. Sim. Sou eu. Aham. Tá. Tô indo. Pegou as crianças, colocou no carro. Foi para o trabalho do marido. Quando chegou lá, viu aquelas ambulâncias, aqueles caminhões de bombeiro, os policiais fazendo você já entendeu a cerquinha lá? Colocou ali aquelas cercas. E aquela mulher, então, desesperada, perguntou, o que aconteceu com meu marido? O seu Zé, aconteceu o seguinte, ele estava trabalhando, e uma mina desabou, e só ele estava lá dentro. Nós estamos tentando encontrar o seu esposo. E aquela mulher, então, muito chateada, triste, começou a tentar, de alguma forma, ajudar as crianças que estavam chorando, e de repente o filhinho mais novo do seu Zé, ouviu uma voz que gritava assim, estou aqui, estou aqui. Aquele menininho, pequenininho, rompeu a barreira policial,
saiu correndo e tentou cavar de onde vinha aquele som. De repente, quando ele cavou e cavou mais um pouquinho, ele viu o rosto do seu pai com a cara para fora da terra. Estou aqui, aquela carona para fora da terra. O menininho começou a gritar: está aqui, papai está aqui, papai está aqui. E aí ele, com aquela carona para fora da terra, olhou para todos os seus colegas, olhou para sua esposa, declarou o seu amor, olhou para os filhos, e com lágrimas nos olhos, ele disse: eu estava com aquela carona para fora da terra. E ele disse assim, olhou para a esposa, olhou para os filhos, ele disse assim, com aquela carona para fora da terra, ele disse assim: se eu tivesse deixado tudo para amanhã, não teria dado tempo. Fechou os olhos e morreu. Advento é a consciência, a prática de não deixar as coisas para amanhã, porque Ele vem. E você vai. Como é que você tem vivido a sua vida? Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Quais são os pobres que você precisa ajudar? Quais são as atitudes que você precisa ter? Advento é tempo de consciência do nosso encontro com Ele. Quero te convidar nesta manhã a fazer a aventura de viver todos os seus dias como se fossem o último dia. Acordar pela manhã e dizer: hoje tem que ser o melhor dia da minha vida. Ao meio-dia dizer: hoje tem que continuar sendo o melhor dia de toda a minha vida. À noite, quando você for dormir, dizer: Senhor, obrigado, porque fiz tudo, absolutamente tudo, que podia ter feito para melhorar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Quem aqui quer fazer essa aventura? Quem aqui quer fazer essa aventura de viver todos os dias como o seu dia de encontro com o Senhor? Põe a mão sobre o seu coração, você de casa também. Você pode inclinar a tua fronte, tua cabeça, fechar um pouco os teus olhos e fazer a tua oração. E nesse momento dizer ao Senhor: dá-me consciência, Senhor, pela força do teu Espírito Santo, de que meu tempo está passando e eu não posso mais viver a vida de qualquer maneira. Eu não posso viver a minha família de qualquer maneira. Eu não posso viver os meus relacionamentos de qualquer maneira. Mas preciso viver no amor, na graça, no perdão,
na comunhão, na caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado.